Olá, seja bem-vindo, 21 de junho. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 6 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Por conta do feriado, a gente confere a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. Foram registrados até o momento 43.854 casos de Covid-19. Desse total, 41.488 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 395 pessoas e já são, infelizmente, 909 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 17 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 17 internações, sendo 8 em UTI. E dos casos suspeitos, não há nenhuma internação até o momento. Somados, os números representam 67% de ocupação em leitos de UTI e 42% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 575.064 de doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina. 90% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses, ou dose única, e 69% receberam a dose reforço. Lembrando que as informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. E amanhã acontece a 21ª sessão ordinária de 2022 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Mais uma terça-feira, mais uma sessão ordinária. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco para a gente comentar sobre os trabalhos legislativos de amanhã. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV e pelos canais da internet. Bom, Rodrigo, gostaria de conversar com você, para a gente começar conversando sobre os 4 projetos pautados na ordem do dia da 21ª sessão ordinária, sobre o projeto de origem do Executivo Municipal, que pretende acrescentar o artigo 154-A, estabelecendo novas regras para a aposentadoria do servidor público municipal daqui de Jacareí. A gente vem conversando já sobre nesses nossos encontros de terça-feira sobre o regime de previdência aqui da cidade e com relação a esse acréscimo desse artigo, o que muda caso o projeto seja aprovado? Pois é, então, o que muda, na verdade, é a idade mínima para a aposentadoria, Essa matéria já foi discutida, esse projeto já foi discutido em primeira discussão no dia 8 desse mês, no dia 8 de junho, e ele volta agora para a segunda discussão, porque como se trata de uma emenda na lei orgânica, são necessárias duas discussões no plenário. Ele praticamente altera a idade de aposentadoria da mulher para 62 anos, e para os homens, 65 anos. Ele eleva esse limite mínimo de idade para aposentadoria. No caso dos professores da rede pública, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, essa idade é um pouco inferior. No caso de mulheres, 57 anos e o homem, 60 anos de idade. Então, são essas alterações que já foram discutidas e aprovadas na primeira votação, no dia 8, e que agora segue para a segunda. Muito provavelmente esse projeto, essa medida deva ser finalmente aprovada, haja vista da primeira discussão realizada na semana retrasada. Pois é, acaba sendo importante a gente também frisar e conversar sobre esse assunto, já que, como a gente estava conversando, diversas normas, novas regras também foram discutidas, debatidas sobre o regime de previdência aqui da cidade, então acaba sendo importante tratar desse projeto novamente aqui na cidade. Sim, exatamente. Até porque essa discussão ela adequa um projeto, um projeto de emenda constitucional do Poder Executivo Federal, que é a emenda 103 de 2019, que estabelece as novas regras do regime próprio de previdência dos servidores, enfim. Então, é uma adequação à lei orgânica do município a essa legislação federal, que é a emenda 103 de 2019. Vamos aguardar a apreciação desse projeto, dessa segunda discussão. Volto a falar com você novamente, Rodrigo, peço licença. Nós vamos rever a matéria sobre a audiência pública que debateu a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. E na volta a gente conversa com o Rodrigo sobre o projeto que entra em discussão na pauta da 21ª sessão.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 foi debatida em audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. O evento foi convocado pela Comissão de Finanças do Legislativo. Segundo o projeto, que tramita na Casa, as projeções econômicas para o ano que vem foram levadas em consideração, principalmente porque foram impactadas por pontos como a inflação decorrente da pandemia do coronavírus e a guerra na Europa. Para o presidente da comissão, esses fatores mexem com os números e as perspectivas para a economia. Existe uma expectativa muito boa que o ano que vem nós tenhamos aí uma receita muito boa. É lógico, tendo uma boa receita, com certeza as realizações serão bastante grandes, né? De acordo com o Banco Central, o crescimento do Produto Interno Bruto de 2022 será de aproximadamente 1% e a inflação de quase 8%. Durante a apresentação das informações sobre o projeto da LDO, esses dados foram mostrados como prováveis interferências no campo financeiro. Para o secretário de governo da Prefeitura, a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias está vinculada à vida econômica de Jacareí. A LDO ela é das leis mais importantes do orçamento. A gente está na nossa segunda LDO. Primeiro a gente faz o plano plurianual, que ele vale por 4 anos. Ele se desdobra em 4 LDOs, que a gente é sempre no primeiro semestre, onde vai dar a diretriz do orçamento do próximo ano. Então, basicamente, ela vai explicar quais vão ser os investimentos propostos para o próximo ano. E, por fim, no segundo semestre, a gente faz a LOA, que daí a peça orçamentária é maior, que vai dizer o quanto cada ficha orçamentária, o quanto vai poder gastar em cada ação da prefeitura. Mas a importância da LDO é definir os investimentos que vão ser executados no próximo ano. A realização de obras na cidade também faz parte dos planos da lei, que distribui a arrecadação dos impostos às secretarias. Durante o evento, foram demonstrados os objetivos da administração municipal, aos bairros e o que será feito com o dinheiro do contribuinte. Eu vi realmente na apresentação que está se fazendo bastante obras de drenagem. Eu sinto isso como muito positivo, porque a nossa cidade, por ser uma cidade muito plana, tem muito problema de drenagem. E, felizmente, essa administração está dando muita importância na questão da drenagem. Principalmente as drenagens em regiões importantes, como a região oeste, no caso, que foi talvez a região mais afetada em nossa cidade. Então, eu vejo de extrema importância essa lei de diretrizes para estabelecer o orçamento do ano que vem. A arrecadação ela tem correspondido, né, tem vindo dentro do esperado, ainda que ela flutue conforme o cenário econômico. Se aumentar a atividade econômica, isso gera uma consequência positiva para a arrecadação e a arrecadação sobe. Se a atividade econômica também não estiver positiva, como a gente tem vivido um momento mais estável, mais instável da atividade econômica, isso também tem um impacto na receita do município. O ICMS ele tem vindo bom, então por isso acabou compensando um pouco as receitas que foram perdidas pela não atividade econômica, pelo não crescimento da atividade econômica. Mas a gente está otimista para o próximo ano e acredita que vai ter um orçamento possível de realizar os investimentos propostos aqui na LDO. O projeto precisa ser analisado em 2 discussões e ter maioria simples para ser aprovado. A audiência pública contou com a presença de vereadores que puderam fazer perguntas e emitir comentários sobre o assunto. Pois bem, agora a gente conversa, né, com o assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí, o Rodrigo Vieira, sobre esse projeto da LDO. A gente viu, né, Rodrigo, na matéria a importância da LDO, né, principalmente porque ela destina, né, os montantes que serão utilizados, né, para manutenção e também para o serviço, né, das secretarias aqui da cidade. Caso o projeto seja aprovado, o que fica definido? Quais são as destinações, os montantes? Bom, João, como se trata ainda de uma diretriz, né, uma orientação para a elaboração da lei orçamentária, essa sim que vai determinar a execução da despesa e da receita, a LDO ela dá a diretriz. Nesse caso, como ela se trata então de uma prévia do que vai ser a lei orçamentária, algumas definições já estão ali pré-estabelecidas no projeto. Por exemplo, na administração direta, que são as secretarias da prefeitura, as maiores fatias aí desse bolo orçamentário, então para saúde, educação e como o próprio líder do governo disse,
serviços de infraestrutura, saneamento básico também. Então, para a saúde, 304 milhões, educação, 250 milhões, saneamento básico, 170,8 milhões, além da infraestrutura, 55 milhões. Eu falei os números os dados mais relevantes aqui, tem outras pastas também, mas enfim, essas são pré-determinações já colocadas nesse projeto. Já para a administração indireta, que seriam as fundações, as autarquias e também a Câmara, 9 milhões para a Fundação Cultural, 6,7 milhões para a Prolar, Fundação Prolar, né? E 28 milhões aqui para os serviços do Legislativo Municipal para a Câmara. Como o próprio secretário também de governo, o Celso, né? Ele comentou e bem explicou, além da questão nacional, existe uma questão internacional também da economia. Haja vista aí que na semana passada o Fed, que é o Banco Central norte-americano, ele elevou 0,75% a taxa de juros norte-americano. Isso tende a fazer com que o dólar haja uma fuga de capital, ou seja, a saída de dólar para o mercado norte-americano em função de uma economia, em função de ser uma economia mais estabilizada, né? E isso tende a valorizar um pouco o real e conter um pouco aqui a inflação. Só que a grande preocupação do Banco Central brasileiro, além da questão da inflação, do controle da inflação, é também os juros. Então, a gente tem um cenário hoje, e de perspectiva para o ano que vem, de um aumento da taxa básica de juros, da Selic, né, que hoje está em torno de 13%, 14%, ela dá uma tendência ainda de elevação da Selic e também de uma manutenção, uma estabilidade do PIB, como o próprio secretário Celso Fluminense falou, uma estabilização do PIB de em torno de 1%, ou seja, não vai haver crescimento econômico no ano que vem. Então, é uma tendência de manutenção do PIB, ou seja, de uma estagflação, que é como os especialistas costumam dizer, quer dizer, você tem uma estagnação econômica, você não tem um desenvolvimento de uma atividade econômica, você não tem produção, né, de atividade econômica e, junto a esse cenário, você ainda tem ainda um andamento, uma aceleração da inflação. Então, esses dois pontos colocados na balança, você produz instabilidade econômica e também redução de capacidade de investimento. Então, você tira capacidade de investimento e, ao mesmo tempo, você tem um cenário onde o investidor não coloca dinheiro. Isso também pode gerar, muitas vezes, também desemprego. Então, é uma situação que a gente vê no curto prazo, no médio e curto prazo, de muitas incertezas, mas, como disse o Celso, isso ainda é uma projeção, né? A gente precisa ainda aguardar o desenrolar ainda do segundo semestre, setembro, outubro, para ter mais um cenário mais real, mais compacto, para essa análise poder ser colocada em definitivo. Apesar que acaba sendo de grande importância essa análise que você disse, porque acaba complementando o que eles também falaram, né? Porque a gente vê realmente o mercado internacional afetando. A gente sabe que os valores, né, que você até mencionou são adquiridos por meio de arrecadação de impostos, então, né, se não cresce a atividade de produção aqui, né, no nosso país, acaba sendo complicado, né, que também seja realizado essa arrecadação, né, até porque na soma toda, né, dos valores, tanto da administração direta e indireta, passa de 1 bilhão. Né, então, é um valor assim, muito alto e que realmente diversos fatores acabam podendo fazer algumas alterações. Né. E só para lembrar, vai ser analisado, né, esse projeto em primeira discussão também, né? Isso também acaba sendo importante. Sim, a gente... como toda peça orçamentária, né? Como toda peça orçamentária, a LDO, a lei de diretrizes, tanto a lei orçamentária quanto o plano plurianual, como disse o secretário, são projetos que são necessárias 2 discussões aqui na Câmara. E o voto simples dos vereadores. Bom, a gente fica de olho, né, porque sabe que é um assunto realmente importante para o andamento, né, dos serviços públicos do ano que vem, né, de 2023. Então, a gente fica de olho nessa questão, né, e também, claro, a gente vai debatendo, né, aqui, trazendo também as novidades acerca desse projeto. Rodrigo, peço licença a você, logo mais a gente volta a conversar sobre os trabalhos legislativos.
A gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que, por algum motivo, ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em idosos acima de 50 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. E a quinta dose do imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos com mais de 60 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. E a imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família entre as 8 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br. O resultado do edital de difusão cultural foi alterado e quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter Rodrigo Cabral, que está ao vivo lá no plenário da Câmara. Bom dia, Rodrigo. Quais são as informações? Bom dia, João. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. O edital Seleções de Projetos de Difusão Artística e Cultural, que inicialmente era para ser divulgado no dia 17, teve que ser adiado por conta do feriado de Corpus Christi, né? E agora vai ser divulgado na próxima sexta-feira, dia 24 de junho. A listagem dos projetos aprovados e as demais informações você consegue acessar através do site da Fundação Cultural, aqui de Jacareí, que é o fundacalcultural.com.br. Agora, se você quiser tirar alguma dúvida com eles, é só entrar em contato com eles via o e-mail, que é esse que está aparecendo aqui na tela, é o diretoria-de-cultura@culturajacareí.sp.gov.br. Então, lembrando, se você tem alguma dúvida e precisa que eles solucionem, é só mandar a mensagem para eles via esse e-mail. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. E bairros de Jacareí enfrentam há décadas problemas com desmembramento de lotes. Para solucionar essa questão, a Prefeitura Municipal de Jacareí está realizando estudos sobre o tema. Esse é um dos projetos que entra em discussão na sessão de amanhã na Casa Legislativa. Naldinho é morador do bairro Jardim do Vale desde criança. A casa dele foi construída ao lado da residência do irmão, em uma área de 250 metros que foi presente do pai. O problema é que hoje, apesar das casas terem números e contas de água e energia separadas, estão registradas no mesmo lote. Quando meu pai comprou 2 lotes aqui, os lotes são assim, 250 metros. E o outro lote ele acabou doando para mim e para o meu irmão, que são 125 para cada um. Então, na verdade, quando ele comprou lotes aqui no Jardim do Vale, ele não conhecia, ele não sabia dessa situação. Veio saber posteriormente, devido por ele ter doado para a gente os lotes, que não dava o desdobro. O desdobro ou desmembramento de lote é a divisão de 2 partes ou mais habitáveis de acordo com as dimensões exigidas pelo município, sem a necessidade de criar ou modificar logradouros. Em Jacareí, os bairros Jardim do Vale, Maria Amélia, Colônia e Paraíso enfrentam o problema há décadas, pois à época do loteamento foi registrado em cláusula de cartório restrições ao desmembramento. À época, isso foi colocado por questões de infraestrutura, que talvez o bairro não tivesse infraestrutura suficiente de água, esgoto, para atender toda a população daquele bairro, né? Se dimensionou para X lotes e se você permite o desdobro, você pode multiplicar esse número de lotes, né? Então, a questão foi justamente de limitar a quantidade de unidades de residência e, por consequência, a quantidade de pessoas. Dezenas de munícipes lutam pelo desmembramento há cerca de 40 anos, pois, como consequência, muitos não conseguem regularizar a documentação dos imóveis. Então, todo o desdobro do município ele é regrado pela lei de uso e ocupação do solo. Só que o que acontece? Nesses bairros onde existe a cláusula cartorial, quando chega no cartório para registro, é barrado. Aqui no Jardim do Vale são pelo menos 100 casos igual ao nosso, semelhante ao nosso, que pessoas que edificaram a casa nos seus lotes, dividiram aí e não dão um desdobro. Pessoas que têm um lote, às vezes, e foi dividiu com um amigo, com um conhecido, ou até mesmo com um estranho.
tem essa dificuldade, porque se ele precisar vender, ele precisa da assinatura e o outro aceitar que está comprando. Então, assim, é uma coisa bem, assim, difícil até mesmo de lidar com isso, né? Cria uma situação, assim, adversa, porque às vezes a pessoa quer vender e não consegue por causa do desdobro. O presidente da Câmara, vereador Paulinho dos Condutores, acompanha a situação de perto. Em reuniões com os moradores do bairro Jardim do Vale, analisou o problema e buscou caminhos para resolver junto ao Poder Executivo. Como era um loteamento só de 250 metros, um exemplo, Jardim do Vale, né, no desmembramento, você tem que saber se comporta as redes de esgoto, né? E o SAI fez todo esse estudo, né, mais de um ano fazendo esse estudo, o SAI viu que tem condições de comportar, né, mais uma ligação de esgoto, e aí nesse sentido que veio tramitando na prefeitura, no planejamento, né, e agora a gente já fez todo esse estudo, viu que é possível, e agora a gente espera o mais rápido possível, né? Tá vindo para a Câmara Municipal e quando chegar aqui, com certeza, a gente vai votar aí o mais rápido possível para que essas pessoas sejam beneficiadas. A Prefeitura Municipal está finalizando os estudos para então apresentar um projeto de lei que resolva o problema. Então a gente precisa de um projeto de lei que derrube essas cláusulas e diga que a lei de uso e ocupação do solo ela se sobrepõe sobre as cláusulas do loteamento colocadas em cartório à época. Antes da gente fazer esse projeto de lei, a gente levantou com as secretarias que têm atividades nos bairros, infraestrutura, SAI, se a infraestrutura existente é compatível com o desdobro desses lotes. E todos os posicionamentos foram positivos. Então, hoje, não existe mais limitante além dessa cláusula cartoral. Então, a gente espera que com esse projeto de lei isso possa ser superado. O projeto de lei está previsto para ser votado em breve na Casa Legislativa. Bom, voltamos a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. E é sobre esse projeto, né, que a gente vai comentar, né, Rodrigo? Porque está pautado, né, na sessão de amanhã um projeto de origem também do Executivo Municipal, né, de autoria do prefeito Isaías Santana, que consiste, né, em realizar algumas alterações urbanísticas em alguns bairros aqui da cidade, que, né, acaba abrangendo também a situação de desdobramento dos lotes, né? A gente viu na matéria a importância, né, vários moradores pedindo, né, que seja possível que seja realizada essa situação. Gostaria de te perguntar quais bairros estariam definidos no projeto, se existe alguma determinação e o que talvez mudaria na prática caso o projeto seja aprovado. Não, os projetos foram esses que a própria repórter Eliane comentou. É o Jardim Maria Amélia, o Jardim Paraíso, o Jardim do Vale e o Jardim Colônia, todos eles na região sul. O que o prefeito quer, né? O projeto está pronto, está aprovado, quer dizer, está aprovado, está pronto, vai ser votado amanhã. Ele vai revogar essas restrições que limitam essas divisões dos lotes. Então, ele quer, na verdade, esse projeto visa solucionar esse problema dos moradores que convivem com esse tipo de situação há anos, lá como a própria reportagem mostrou. É um projeto que atualiza, né, a lei de zoneamento daquele local para as condições atuais, como o próprio secretário colocou. Naquela época, muito provavelmente, as questões sanitárias não eram compatíveis, não eram adequadas, não comportavam, né, tinha uma limitação quanto ao número de moradores, ao número de residências, de moradores, a questão de as questões demográficas, no caso, né? Agora já não, já passado algumas décadas, né? Esses novos bairros, esses novos loteamentos, eles têm uma outra situação, uma outra condição de saneamento, uma outra condição estrutural. Então, o que permite esse tipo de projeto que vai revogar essas restrições que foram colocadas pelos loteadores que fizeram os bairros, que criaram os bairros, né? Os criadores dos bairros lá há anos atrás, né? Então, é uma atualização importante, necessária, para que essas pessoas elas tenham mais facilidade para manejar tanto a questão imobiliária, né, quando vão vender, ou fazer adequações também, porque hoje, por enquanto, ainda é proibido fazer essas mudanças, essas alterações de separação, de divisão de lotes ou também de construção. E isso vai ajudar muito todas essas pessoas que aguardam, que nem o próprio morador disse lá, há muitos anos, resolver essa dor de cabeça. Pois é, assim como você colocou, praticamente um projeto que realmente é necessário, né? É uma luta que existe há muitos anos e é uma adequação, né, de décadas mesmo, que acaba sendo, né, finalmente, né, apreciado aqui em plenário. Bom, Rodrigo, logo mais a gente volta a conversar sobre a sessão ordinária no próximo bloco, porque a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade.
informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a escola que se classificou para a Olimpíada Brasileira de Tecnologia. A gente volta já. Já parou para pensar que hortaliça não é só salada? Pois é, essa máxima fica clara quando a gente olha para os nossos temperos, tão importantes para trazer vida a qualquer prato. Um desses, conhecido como cheiro verde, é um par perfeito. A mistura da salsa com a cebolinha. Aromáticas, elas são ricas em antioxidantes e nutrientes. Mas dependendo da região do Brasil, o cheiro verde pode ter outras combinações. No Norte e Nordeste, ele vem com coentro, e no Pará, vem com chicória. Mesmo tão familiar em todo o país, nem pensamos em como ele chega até a nossa cozinha, em como acontece esse caminho. A salsa e a cebolinha são cultivadas separadas. Alternadas, elas enchem fileiras de plantações de pequenos produtores. Na hora da colheita, o corte é feito de maneira precisa. Folhas selecionadas, higienizadas, organizadas. Maços preparados para chegarem até você em uma combinação de aromas e sabores. Para que na cozinha transformem qualquer prato. De guisados a sopas, da comida do dia a dia à alta gastronomia. O cheiro verde marca presença em praticamente todas as panelas, trazendo um pouco mais de alma para cada receita. É a hora da alegria compartilhada, da comida de verdade. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores. Pois bem, temos o primeiro destaque de hoje, que é o vereador Dude, do Partido Liberal, que enviou indicação à Prefeitura sobre o estado de conservação da pintura e piso da Praça da Matriz, no centro da cidade. De acordo com o vereador, a situação lá está precária. Pois bem, o segundo vereador de hoje é o vereador Hernani Barreto, dos Republicanos, que enviou o pedido de informações ao prefeito da cidade, Isaías Santana, do PSDB, sobre a existência do programa Tarifa Social de Energia Elétrica do governo federal aqui em Jacareí. Pois bem, o terceiro vereador de hoje é o vereador Luiz Flávio Dias, do Partido dos Trabalhadores, que enviou o pedido de informações ao prefeito da cidade, Isaías Santana, sobre vagas e critérios usados pela Secretaria de Assistência Social ao atendimento a idosos em instituições de longa permanência. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Pois bem, a gente volta a conversar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Rodrigo, a gente comentou sobre 3 projetos no primeiro bloco, falta um, no caso, um projeto que concede um título de cidadania, caso ele seja aprovado, certo? Exatamente, é um decreto de autoria do vereador Luiz Flávio, né, do PT, que ele pretende conceder um título de cidadania, como a gente sempre coloca aqui, né, no Bom Dia. Projetos dessa natureza, né, de concessão de títulos, eles são feitos de maneira
secreta, né? Cada vereador ele tem uma cédula de votação, ele coloca a cédula de votação numa urna, essa urna é lida pelo secretário legislativo. E depois dessa contabilização é divulgado o resultado. Caso o nome seja aprovado, né, a maioria dos vereadores concorde com aquele nome, com a concessão de título para aquela pessoa, esse nome é divulgado e aí o cerimonial da Câmara agenda a realização de um evento para a concessão daquele título. É o que vai acontecer amanhã. Tá certo. Ô, Rodrigo, peço licença a você, logo mais a gente volta a conversar. O grupamento especializado para ocorrências de maior gravidade da Guarda Civil Municipal de Jacareí, a Ronda Ostensiva Municipal, ROMU, iniciou o patrulhamento diário pela cidade com o objetivo de reforçar a segurança. A equipe, composta por guardas civis, passou por treinamentos e capacitações diferenciadas junto à GCM de São José dos Campos, Força Tarefa e BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, além de outras instituições de segurança pública para atender ocorrências de maior complexidade e risco. De acordo com a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, a ROMU também utiliza equipamentos, armamento e viaturas especiais que propiciam maior capacidade de resposta. Alunos da Escola Estadual Professor Alcina de Moraes Salles se classificam na Olimpíada Brasileira de Tecnologia e agora avançam para a apresentação do aplicativo desenvolvido para o evento. A Escola Estadual Professor Alcina de Moraes Salles, do bairro Igarapés, é cheia de gênios. A instituição já representou a área de exatas em diversas premiações, com medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, menção honrosa na OBMEP, que é a competição de escolas públicas, e conquistas de bolsas científicas em faculdades federais. Agora, 2 alunos do 9º ano do Fundamental representam Jacareí na Olimpíada Brasileira de Tecnologia de 2021. E a gente acabou se inscrevendo de última hora com 2 alunos, né, o Ítalo e a Júlia. E, para nossa surpresa, né, a gente acabou avançando, né, etapa por etapa. E foi só muitos alegres, né? Então, a gente aprendeu muito, né, fez bastante conta. A gente desenvolveu aplicativos, né? Foi em junho do ano passado que os alunos Ítalo Renan e Júlia Samarco se inscreveram, com a ajuda do professor Fernando, na Olimpíada de Tecnologia. A parceria aconteceu por meio do Instituto Alfa Lumen, de São José dos Campos, que auxiliou nesse processo. A partir disso, o grupo impressionou a competição. Ganharam em primeiro lugar a primeira etapa, que incluía a resolução de exercícios matemáticos e a criação de um vídeo explicativo sobre o tema do evento, o uso da tecnologia da informação para a geração de soluções efetivas à sociedade. Para mim foi um baque, assim, na hora que eu vi, que eu estava lá em casa, né? Na hora que eu vi que nossa escola ganhou de vídeo, assim, eu fiquei muito feliz. Na etapa 2, os alunos desenvolveram o aplicativo Reciclagem FHJ, nome que possui as iniciais dos integrantes, Fernando, Ítalo e Júlia. Eles levaram a medalha de prata nível 1 das escolas públicas, um segundo lugar com gostinho de primeiro. O aplicativo ele orienta a ajudar locais de vendas e compras de materiais recicláveis e também para poder não ter tantos lixos na rua, essas coisas, para poder ajudar os outros. A instituição possui 12 salas de alunos do Fundamental. Em cada classe existe pelo menos um grupo que é encantado por exatas. Isso não é muito comum de se ver. A matemática, para muitos alunos, é um bicho de 7 cabeças. Mas na Escola Alcina de Moraes Salles, essa área desperta curiosidade. O método de período integral, em conjunto com as atividades lúdicas, como o cubo mágico, são fatores que ajudam nessa aprendizagem. Junto com a equipe que veio de professores de matemática, que são professores que começaram agora, né? Então, assim, eles vieram com muitas ideias. Então, aí nós aproveitamos esse entusiasmo deles, né, para poder despertar também isso no aluno. Né, do aluno entender e enxergar a matemática não como algo chato, mas como algo que transforma, né, e que está presente em todos os lugares. Para a diretora da Escola Alcina de Moraes Salles, a equipe escolar é a base para essas conquistas que chegam desde os alunos de 12 anos de idade até os de 17 anos que estão no ensino médio. Na verdade, é um efeito dominó. Tudo que a gente propõe e eles agora estão comprando a ideia. Então, o aluno ele quer participar, ele quer protagonizar,
essa nova fase da Escola Alsina. E é uma escola estadual, assim, já de bastante tempo e que nunca alcançou uma notoriedade. E agora, com o programa PEI, a gente tem tido mais condições de participação. Agora a equipe Reciclagem FHJ vão para a terceira etapa. Convidados para participar como treineiros na Olimpíada Nacional de Tecnologia, já que o critério exige turmas do ensino médio, a turma do Fundamental da Alcina de Moraes Salles de Jacareí continua marcando presença pelo Brasil. E em julho, a equipe Reciclagem FHJ participa da terceira etapa das Olimpíadas Brasileiras de Tecnologia, apresentando seu aplicativo que auxilia catadores de reciclados. E amanhã, quarta-feira, o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, dará início à obra para a implantação de rede de esgoto na rua Pedro Gueri, conjunto residencial Brasília, na região central de Jacareí. O objetivo da obra é solucionar um problema antigo de extravasamento de esgoto na rua e, assim, proporcionar mais qualidade de vida aos moradores e comerciantes da região. Com prazo de finalização previsto para 15 dias, os trabalhos se iniciam na esquina da Rua General Carneiro com a Rua Juca de Azevedo e se estendem até a Rua Pedro Gueri. O investimento da autarquia é de aproximadamente R$ 137 mil com recursos próprios. Para mais informações, a população pode entrar em contato com o SAI por meio do telefone 0800 725 0330. E a gente volta a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, a gente comentou sobre os 4 projetos pautados na ordem do dia, mas tem uma solenidade, um ato solene que acontece amanhã, certo? Sim. Antes do início da ordem do dia, tem um evento, uma homenagem às pessoas que venceram as drogas. Esse é um evento de 2013, que acontece desde 2013 aqui na Câmara. É um projeto de autoria do vereador Rogério Timóteo, que criou um decreto legislativo 336. Então, esse evento vai ser realizado aqui na Câmara antes do início da ordem do dia e vão homenagear essas pessoas aí, que são indicadas pelos vereadores, que superaram, que romperam esse problema relacionado aos vícios. Certo. Bom, Rodrigo, comentamos sobre todos os trabalhos legislativos. Agradeço a sua participação. Mais uma terça-feira. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, João. Obrigado a todos. Um bom dia. Isso aí. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.